Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também os Srs. Representantes da CNA. Penso que apenas com estas 3 intervenções já percebemos que todos concordamos e reconhecemos a importância do Douro nas suas diversas valências e concordamos também que o Douro está em crise profunda. Também concordamos que a crise não começa hoje nem ontem. É uma crise que não se vai resolver com slogans, nem palavras de ordem, nem com soluções fáceis, porque ao contrário do que o Sr. Representante da CNA disse agora, eu penso que será uma solução difícil e integrada. Os viticultores da região de Marcada do Douro já vivem esmagados entre preços estagnados há 25 anos. Concordo consigo que os custos de produção não param de subir, falta poder negocial e as cadeias de valor estão desorganizadas. Este ano corremos o risco de ir para a 3ª vindima consecutiva sem perspectivas de resolução. Mas a verdade é que a crise no mercado do vinho do Porto não é conjuntural, mas é sim estrutural. Desde o ano 2000, a comercialização do volume de vinho do Porto caiu 32%. 1/3 do mercado mundial desapareceu, o que naturalmente torna impossível manter os mesmos níveis de produção, sob pena de criarmos excedentes que só servem para empobrecer ainda mais quem está no terreno. No início deste mês, tivemos uma manifestação convocada pela CNA no Peso da Régua e, sem grande surpresa, ouviram-se a Grândola Vila Morena, palavras de ordem como o Douro Unido jamais será vencido. Este ambiente não deixa de nos remeter para um passado recente e para outros momentos da nossa história. Posicionamentos e ideologias políticas que conhecemos bem, que redundam em políticas de controle, de uma cada vez maior dependência do Estado e, mais uma vez, de empobrecimento de quem trabalha. Mas enquanto estes cantos nostálgicos eram entoados, havia quem divergisse, porque os próprios viticultores se divergiram um pouco na forma de protesto. E houve inclusive um que foi referido na comunicação social que gritou várias vezes chega. Referia, chega de gastarmos o dinheiro e não vermos o nosso rendimento. Nós estamos a empobrecer alegremente. E ele tem toda a razão, porque de facto chega. Esta frase é importante porque simboliza o sentimento de quem realmente se preocupa com o setor e com o futuro. Chega de medidas avulso, chega de políticas que não resolvem nada. Não podemos ignorar também que a audição de hoje acontece a requerimento de quem, ao longo da história, se tem apresentado como defensor dos agricultores, mas cuja prática frequente se traduz em propostas que aumentam a dependência, a burocracia e o controle estatal. Possivelmente a solução que advogam, e pelos vistos a CNA também, passaria por nacionalizações, expropriações, por soluções estatizantes e anti-económicas, em vez de dar liberdade e competitividade e um futuro ao setor, porque os viticultores precisam é de soluções. Temos que quebrar as normas dos últimos tempos e, já foi aqui referido, sucessivos governos com políticas desastrosas decidiram, à boa maneira portuguesa, mandar dinheiro para cima do problema em vez de resolver a questão do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista das forças políticas, também penso que tem que haver algum consenso para tomar medidas de fundo e não acontecer como o PCP costuma fazer, que é votar tudo contra do Chega, independentemente do mérito que essa proposta tem. Da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para colaborar com medidas que resolvam, de facto, os problemas dos viticultores. Ainda este mês apresentámos um projeto de resolução na Assembleia da República e nesse projeto de resolução havia algumas medidas para a resolução da crise imediata, porque concordo convosco, é preciso resolução da crise imediata, em que se avançaram com várias soluções. Aliás, o Ministro da Agricultura que aqui teve avançou com algumas delas também. Linhas de crédito, apostas em setores diferenciados como o enoturismo, reforçar a promoção internacional e abrir novos mercados, rever o papel do IVDP, eliminar leis anacrónicas como a lei do terço, que nada ajudam à competitividade do setor e à entrada de outros players que possam ajudar à dinamização do setor e, inclusive, uma coisa que falámos também aqui na audição do Sr. Ministro, que tem a ver com o Observatório da Vinha e do Vinho, para deixarmos de falar de suposições e falarmos com dados e com fatos concretos e na reconversão e diversificação para diversificar as políticas públicas de uma forma mais inteligente. Os viticultores precisam, sim, não é de subsídios, é de clareza, responsabilidade e coragem para tomar decisões difíceis que garantam o futuro do Douro. Não precisam de slogans nem palavras de ordem, precisam de soluções, responsabilidade e compromisso. E por isso gostava de questionar os senhores da CNA sobre algumas questões muito concretas. Uma, temos aqui claramente um problema de oferta e de procura, e nomeadamente temos um problema de escala. Porque nós, a nível mundial, nunca poderemos querer competir se temos uma escala em que somos absorvidos por todos os competidores de outras partes do mundo. Temos que também trabalhar em produtos de valor acrescentado. O Sr. Representante da CNA referia que temos o melhor vinho do mundo, então temos que fazer-nos pagar por tal.
E a questão é como é que o vamos fazer. Temos que investir noutras técnicas como a viticultura de precisão, exatamente para otimizar os custos de produção. E outras tantas que também já aqui falámos e que já debatemos. A pergunta que eu vos queria colocar é muito simples. Em primeiro lugar, para além da questão dos subsídios e das situações de medidas paliativas, como é que vem esta questão da oferta e da procura, ou seja, desta quebra de consumo, e como é que prevê uma reorganização do setor para sim poder competir daqui a uns anos e não pensar só no imediato? E depois, de uma forma muito concreta, como é que a CNA vê o setor e propõe políticas integradas e estruturadas para garantir um futuro para o Douro a 10 ou 20 anos, que não passará, obviamente, por subsídios, porque isso é de circunstância, não é estrutural. Também seria interessante perceber, e o Sr. Deputado do PSD falou disso, como é que vem a questão da reconversão, porque eu, ao contrário do que referiu, eu acho que pode haver outras soluções para o Douro que não passe pelo arranque de vinha ou só pela vinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos que a CNA tem vindo a prestar, independentemente da minha concordância ou não com eles, ouvi com muita atenção. Olha, eu tenho é que ter condições para falar, se faz favor, desculpe lá. Peço desculpa, Sr. Presidente, não me compete fazer essa intervenção. Peço desculpa. E por isso, e concretamente ao engenheiro Pedro Santos, que me respondeu há pouco, queria-lhe retribuir algumas perguntas. Fiquei com algumas dúvidas. Uma, o que é que considera ser um preço justo? Porque é um conceito um bocadinho difícil de definir. Quanto aos subsídios, clarificar que, ao contrário do que afirmou, eu não sou contra os subsídios. Sou contra a utilização de determinados subsídios. Aliás, há vários setores na agricultura onde os subsídios têm que ser aplicados e são aplicados. Por exemplo, alguns no subsídio ao preço final ao consumidor e algumas nos desenvolvimentos das áreas estratégicas. O que eu não concordo é com a utilização de subsídios que não resolvem os problemas e que se eternizam no tempo. Ouvi também com atenção algumas coisas que foi dizendo, mas continuamos com um problema na procura e fiquei com uma dúvida, que é, assumindo por um momento a questão do aumento do benefício do número de pipas, se o mercado não as absorver, quem é que as vai comprar? Porque, que eu saiba, atualmente é impossível obrigar os particulares a comprar por decreto. Para finalizar, também acabou por não me responder como é que a CNA vê em termos de estratégia de fundo para a reestruturação do setor, para garantir que há futuro daqui a 20 anos e que não continuamos daqui a 20 anos, talvez não connosco aqui, mas com outros deputados, a discutir subsídios para o Douro e para o problema que se eterniza. Muito obrigado.